Todos os pais sabem que o primeiro ano com um bebê é desafiador e excitante. Ele chora o tempo todo, algo como... Isso entra em seus ouvidos e você não tem ideia do que significa. Felizmente, alguns especialistas decodificaram essa linguagem infantil exclusiva e eu estou aqui para compartilhar as pistas que você precisará para descobrir o que seu pequenino está tentando dizer. Vamos começar com o modo como ele chora. Durante os primeiros 4 meses de vida, o choro é a principal maneira pela qual os bebês expressam suas necessidades. Aqui estão 7 tipos de choros para identificar o que significam. Necessidade de contato. Já ouviu seu bebê chorar por cerca de 5 ou 6 segundos e depois pausar pelos próximos 20 segundos? Ele não está assistindo a um comercial, e sim chamando. Isso significa que o pequeno ficou sozinho por um tempo e agora precisa desesperadamente de sua atenção. Se você não responder imediatamente, vai ouvir esse ciclo fascinante de choro mais algumas vezes. Então, pegue seu bebê e dê a ele todo o carinho de que precisa. Choro de fome. Esse tipo de choro é muito parecido com o de chamada, mas com um pequeno grito. Se você não chegar imediatamente, o choro se tornará histérico rapidamente. Seu bebê também pode começar a girar a cabeça e fazer sons com a boca. Isto não tem nada a ver com o filme O Exorcista. É apenas um sinal claro de que é hora de mamar. Choro de dor. Se você ouvir um choro de dor uma vez, nunca irá confundi-lo com nenhum dos outros. Esse tipo é uniforme e constante, mas pequenas explosões histéricas significam que a dor está aumentando e você deve ligar para o médico o mais rápido possível. É também um choro muito alto, a menos que seu bebê não seja forte o suficiente para fazer barulhos altos. Choro fisiológico. Bebês lidam com todos os tipos de funções corporais, assim como nós, tais como excesso de gases e necessidade de fazer xixi e cocô. Isso pode causar mais desconforto do que você pensa. Felizmente, os pequeninos costumam avisar imediatamente choramingando e rangendo enquanto choram. Choro de sono. O sono é outro problema para os bebês. Às vezes, eles simplesmente não conseguem dormir. Eu posso contextualizar. Você conhece aquele velho ditado que diz: "Eu dormi como um bebê", significando calma e paz durante toda a noite? Bem, isso realmente significa eu dormi, e então acordei a cada 2 horas chorando. Sim, bem, neste caso, o choro soa como um gemido ofendido e suave, seguido por muitos bocejos. Bebês sonolentos também tendem a esfregar os olhos e ouvidos, assim você também pode ficar atento a essas bandeiras vermelhas. Choro de desconforto. Este choro parece muito irritado e muitas vezes vem junto com uma inquietação. Seu bebê também pode agitar os braços e pernas e arquear as costas. Isso geralmente significa a necessidade de verificar a fralda ou trocar as roupas. Ele pode estar sentindo calor ou frio. Choro de tédio. Este é extremamente comum. Seu bebê chora, você tenta fazer de tudo, mas ainda não consegue descobrir o que está errado. Fácil, ele está simplesmente frustrado ou entediado. Leve-o para um passeio, mesmo que seja ao redor da casa. Ou então jogue 1 ou 2 partidas de pôquer ou algo assim. Brincadeirinha. Uma simples mudança de ambiente pode parar o choro rapidamente. Ok, agora que você sabe as diferentes razões de choro, é hora de falar sobre os outros sons que seu bebê faz. Sim, todos esses sons estranhos têm seu próprio significado. A pediatra australiana a doutora Priscilla Dunstan estuda sons da primeira infância há mais de 20 anos. Ela examinou bebês de 3 a 4 meses de diferentes nacionalidades durante sua pesquisa. De acordo com Dunstan, essas criaturinhas começam a fazer vocalizações de comunicação somente após os 4 meses de idade. Antes disso, os sons são apenas um reflexo primário que precisam ser descobertos. Então, aqui está uma pequena lista de dicas de sons. Nha! Significa: "Ei, estou com fome, me alimente." Esse som vem do bebê empurrando a língua até o céu da boca, provocando o reflexo de sucção. É equivale a "acho que eu vou arrotar agora." Com isso, o ar em excesso começa a deixar o esôfago do bebê e ele tenta soltá-lo da boca. E às vezes, você tem mais do que apenas um arroto. Sabe o que eu quero dizer? Significa: "Estou com tanto sono e cansado." O bebê apenas dobra os lábios antes de bocejar e emite esse som.
É quando ele fala: algo está me incomodando, estou desconfortável. O motivo principal é provavelmente um sentimento desagradável de algum tipo. O bebê pode revelar o que está sentindo, movendo-se constantemente e sacudindo as mãos e os pés também. Hiar indica: minha barriga dói, me ajude. Esse som estranho pode se transformar em um gemido enquanto seu bebê contrai a barriga e expira. Não ignore esses sintomas. Tome medidas imediatamente. E esses são, basicamente, todos os sons do bebê que você precisa saber. Ainda não se sente como um acalentador de bebês? Espere, eu tenho mais uma lição importante. Movimentos. Bebês pequenos têm sua própria linguagem corporal, que pode ajudar você a detectar as necessidades e humores deles. Vamos dar uma olhada. Arquear as costas. Os pais sabem que os bebês com menos de 2 meses de idade arqueiam muito as costas. Na maioria dos casos, é apenas uma resposta típica à dor ou cólica, mas há algumas exceções a essa regra. Se o seu filhinho arqueia as costas durante a refeição, é sinal de refluxo. Já depois de comer, significa que está cheio. E se ele passou da marca de 2 meses, mas ainda continua fazendo isso, não precisa se preocupar. Ele está simplesmente cansado ou de mau humor. Girar a cabeça. Esta é a maneira para ele se acalmar, geralmente quando está quase adormecendo ou na hora em que está no colo de um desconhecido. A boa notícia é que você pode ajudá-lo. Apenas esfregue suavemente suas costas e ele relaxará instantaneamente. Agarrar a orelha. Isso pode parecer muito assustador, mas é completamente natural. Seu bebê está simplesmente explorando o corpo. No entanto, se o ato de esfregar a orelha for seguido de choro intenso, você deve visitar o médico para descobrir a origem do problema. Cerrar os punhos. Abrir e fechar o punho mostra que seu bebê está com fome. Uma mão perfeitamente relaxada significa que ele está satisfeito, enquanto o punho fortemente fechado mostra que precisa se alimentar imediatamente. Perceber esse pequeno detalhe a tempo pode ajudá-lo a evitar o choro de fome e poupar tempo e estresse. Levantar as pernas. Durante os primeiros meses de vida do seu bebê, as cólicas são quase inevitáveis. Ele tenta lidar com isso por conta própria, levantando as pernas para aliviar as sensações desagradáveis. Mas qualquer ajuda adicional será totalmente bem-vinda, e massagear a barriga é incrível. Sacudir os braços. Sons altos, luzes brilhantes e despertar repentino provocam um reflexo de Moro nos bebês pequenos. Como resultado, eles sacodem os braços por medo. Nesse caso, seu trabalho é consolar o pequeno e garantir que ele fique bem. Isso é tudo o que você precisa saber para ler a mente do seu bebê. Os pediatras recomendam que os pais conversem com seus filhinhos com a maior frequência possível, mostrando-lhes todas as coisas ao redor, explicando como elas funcionam ou contando histórias interessantes, mesmo que eles não entendam. Esse tipo de comunicação constante os ajudará a desenvolver seus próprios sons e gestos individuais para expressar melhor suas necessidades.